Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro Istambul, Istambul, de Burhan Sonmez. Este livro foi publicado em 2015, cá em Portugal foi em 2019 e eu penso que terá sido só pela editora Dom Quixote. Eu, por acaso, eu digo estas coisas, eu não sei se é prática comum o mesmo livro ser publicado por várias editoras na mesma altura. Eu sei que isso às vezes acontece mais tarde, sei lá, uma edição que é de 2015 e depois mais tarde outra editora pega e publica mais tarde, 2019 neste caso, por exemplo. Ok, porque é que eu vim por aqui? Não sei, mas realmente é uma coisa que às vezes me ocorre. Mas enfim, Portugal é um país tão pequenino, eu duvido que tenha havido outra editora a publicar no mesmo ano, em 2019. Isto é tão pouco interessante. Esta edição que eu tenho aqui é de 2019, é da editora Dom Quixote. Neste caso foi-me emprestado pela minha mãe, ela disse que gostou muito e decidiu emprestar-me. E eu li, pronto, e é um livro que se lê bastante bem. Antes de começar a falar do livro, vou só dizer umas palavras sobre o escritor. Ele chama-se Burhan Sonmez e eu devo estar a dizer este nome mal, pronto. É turco, tem 54 anos, trabalhou como advogado em Istambul, sempre foi opositor do regime de Erdogan. Em 1996 foi ferido gravemente pela polícia turca e asilou-se no Reino Unido, onde recebeu tratamento. Ele neste momento está radicado lá, mas vive entre Cambridge e Istambul. Dá aulas de literatura e ficção para uma universidade turca, já escreveu para vários jornais, não sei se é uma prática que ele faça ainda hoje, e também já recebeu vários prémios. Este livro, Istambul, Istambul, é o terceiro romance publicado deste autor. Há já um quarto romance de 2018 que se chama Labirinto. Eu não sei se já tem tradução para português, porque esta biografia eu lia em inglês. Portanto, não tenho a certeza se já terá sido traduzido. Também é uma coisa que se vê muito rapidamente. Portanto, é isso que eu vou fazer. Estive a ver no book, mas não aparece lá o livro, nem em inglês. Portanto, provavelmente ainda não se vende cá. Bom, não sei, vá, não nos vamos perder muito mais com isto, não é? Ou não me vou perder eu, que é a tendência. Neste livro nós ouvimos 4 vozes de 4 presos políticos. Eles encontram-se encerrados numa cela subterrânea, estão todos juntos no mesmo espaço. Temos o barbeiro, o estudante, o médico e um revolucionário, assim com já alguma idade. Eles sofrem sessões de tortura, volta e meia, são maltratados, serão opositores do regime ou foram presos sob esse pretexto. E o livro está dividido em 10 capítulos, sendo que cada capítulo representa um dia, portanto é como se tivesse sido escrito em 10 dias, e cada dia é narrado por uma das personagens. Temos aqui logo no início uma planta do espaço, isso achei interessante, não sei porquê, porque nós não sabemos qual é o número da cela deles também, mas achei interessante terem colocado uma planta. Não sei se é para nos mostrarem quão exíguo é o espaço, quão pequeninas são as celas e quantas são, tantas. Não sei se é por aí. Bom, e depois é isso, aqui temos o índice e então ele está, aqui aparece muito claro, mas temos primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, portanto é assim que o índice está assinalado e depois temos primeiro dia contado pelo estudante Demirtay. E depois temos o título do capítulo, neste caso o Portão de Ferro, e depois continua por aí afora. E então os personagens são o estudante Demirtay, o médico, o barbeiro Camo e o tio Cuhaylan. Eu por acaso acho que nós nunca sabemos o nome do médico, será? Agora não tenho a certeza. Mas é assim que está dividido e depois é muito interessante porque é isso, cada capítulo é narrado na primeira pessoa por uma das personagens. E eles contam uns aos outros histórias, umas assim cómicas, outras mais sensuais, mas a ideia, parece-me, é sempre distraírem-se que estão encerrados naquela cela. Há uma das personagens que não entra no jogo, que é o barbeiro Camo, e eu acho que ele acaba por personificar aquele lado mais cru e aquela realidade da situação deles também. É o protagonista de um dos capítulos mais violentos deste livro, que é o penúltimo, o 9º, portanto o 9º dia. E eu senti que, apesar de nós percebermos que eles estão numa situação muito violenta, que de vez em quando vão lá buscar um, ou vão buscar 2, ou seja o que for, para torturar, as histórias que eles vão contando uns aos outros e o espírito que eles tentam manter dentro da cela, sempre reportando ao exterior,
a coisas que se passam no exterior, e não estou a falar só de histórias do passado, algumas histórias inventadas, algumas histórias talvez se calhar populares, às vezes até fingiam, simulavam que estavam a fumar e estavam a beber um copo em algum sítio. Então, apesar de nós sabermos, ou apesar de eu saber que eles estão numa situação limite, sente-se alguma leveza, sente-se, é muito belo, mesmo a forma como eles descrevem os ambientes e como falam uns com os outros. O médico é uma espécie de figura mais paternal, ele depois também tem os conhecimentos técnicos para tentar ajudar quando eles vêm muito maltratados das sessões de tortura, mas há um lado dele, ele quer cuidar, pronto, e quer não só do corpo, mas sobretudo da mente. Então sente-se um pouco essa leveza, apesar da tortura e do ambiente, das paredes frias da cela e etc. estarem muito presentes, as descrições são tão bonitas dos espaços fora, que nós esquecemos muitas vezes, ou eu esqueci-me muitas vezes, que estava dentro de uma cela com eles. E de repente, no 9º capítulo, sou puxada para a realidade pelo barbeiro Camo, que descreve a sessão de tortura dele, entre outras coisas. E de repente o livro torna-se muito, muito violento. Mas ele está a contar, portanto, ele está sempre a contar, eles estão sempre a contar umas coisas uns aos outros. E descrevem o que se passa à volta deles também. E nessa altura o barbeiro tem como interlocutor o tio Cohellan. Como é que se diz? Estes nomes são um bocadinho difíceis para mim de dizer. Cohellan, acho que é assim. Que nessa altura, eu fiquei muito impressionada com esse capítulo, desculpem se estraguei a experiência, mas eu acho que não. Eu acho que o livro é uma coisa tão pessoal, a leitura do livro, que mesmo eu dando aqui a minha perspectiva pessoal, não vejo como estragar. Pronto, eu não, obviamente não conto fins, essas coisas, mas é uma experiência que depois varia tanto de pessoa para pessoa. Mesmo eu li agora o livro, provavelmente se o ler para o ano que vem vou sentir outras coisas. Portanto, por isso é que eu acho que os livros são um mundo tão rico. É uma coisa muito interior, é uma coisa que acontece muito a um nível muito, muito interior, interno, enfim. E o tio Cohellan, quando o barbeiro lhe está a contar, tenta sempre puxá-lo para a luz, porque o barbeiro está sempre muito, muito na escuridão. E se calhar é lá que ele se sente confortável, se calhar acha que merece ser castigado, qualquer coisa. Depois tudo isto tem a ver com as histórias de vida de cada um deles, que nós vamos descobrindo. E essa tentativa do tio Cohellan acaba por ser muito comovente. Pronto, para mim foi comovente. Há uma quinta personagem que aparece muitas vezes, aparece descrita, ou deles descreverem a relação que têm com ela, ela nunca fala. É uma mulher que se chama Zine Sevda, provavelmente estou a dizer isto um bocado mal, mais uma vez, peço desculpa, pronto, não sei turco, que é uma personagem silenciosa, ela própria é silenciosa, portanto, nas interações que estas personagens que nós acompanhamos descrevem, ela é sempre muito silenciosa de qualquer forma. Mas é uma personagem que eu senti muito, como sendo muito forte. Provavelmente porque sou mulher e porque me identifico mais com ela na sua condição de mulher e no tipo de tortura que lhe infligiam, mas sentia como uma personagem muito forte e que de certa forma motivava-os a eles também, a alguns, e também motivava aquele sentimento de preocupação com ela. Eu não percebo muito deste assunto, mas parece-me que muitas vezes a tortura e este tipo de castigos que se infligem às pessoas têm como objetivo não só maltratar, humilhar, tentar extrair informação, etc., mas em última análise desumanizar. A pessoa ficar completamente quebrada e algo tão violento, tens completo poder sobre outra pessoa e decides usar esse poder infligindo dor. E tu fazeres isso e usares o que quer que seja como pretexto para fazer isso, não é? Desumaniza a pessoa a quem tu estás a fazer isso, mas desumaniza-te a ti também. Se calhar até começa por te desumanizar a ti primeiro, porque tu é que estás a infligir. A pessoa a quem tu estás a infligir ainda é humana, mas a pouco e pouco, porque vai sendo quebrada e porque nós como humanos somos frágeis, somos seres frágeis, acaba por se desumanizar também. E o que me parece que eles depois tentam fazer dentro da cela é permanecerem humanos, não perderem a sua identidade. E falam muito sobre Istambul. Pronto, eu depois de saber que ele tinha sido atacado pela polícia, ser opositor, depois de saber que ele era opositor ao regime de Erdogan,
Portanto, nessa altura, em 96, Erdogan ainda não era presidente da Turquia, como é agora, mas já tinha um cargo no poder, portanto deveria ser o mesmo tipo de regime, assim, autocrático, eu não tenho a certeza, mas parece-me que sim. E então eu sinto que ele, quando fala ou quando escreve este romance, senti isso, mas eu não sei e também não pesquisei sobre o assunto, sinceramente. Foi a perspectiva com que eu fiquei, foi a ideia com que eu fiquei. Foi que o autor tinha saudades de Istambul. Apesar de reconhecer o seu lado podre, é a cidade dele, é a cidade com a qual ele se identifica, da qual sente fazer parte. E esta história de, quando estava a ler a biografia do escritor, em que diz que vive entre Cambridge e Istambul, eu acho tão interessante quando... É claro que isto é uma coisa dos tempos modernos, é possível a pessoa fazer uma viagem 2, 3 horas, o que seja, e ir para uma distância, e percorrer uma distância enorme. Eu não sei qual é o tempo de um voo de Cambridge até Istambul, também não fui pesquisar, mas imagina, mesmo que seja 5 horas, tu no mesmo dia, 5, 6 horas, o que seja, tu no mesmo dia consegues estar noutro sítio completamente diferente. E teres a tua casa num sítio e noutro sítio, escolheres exilar-te e sair do teu sítio, da tua casa, daquilo com que tu te identificas, as pessoas com que tu te identificas, o teu meio, é muito violento também. E então, não sei, eu senti um pouco todas estas coisas enquanto estava a ler o livro. Eu gostei muito deste livro. Acho que está muito bem escrito, gostei da tradução. Eu acho muito engraçado porque esta história das traduções, não é? O tradutor, neste caso acho que é uma tradutora, sim, Tânia Ganho, traduzido do inglês por Tânia Ganho. Eu não sei em que língua é que o escritor escreveu, se foi em turco, se foi em inglês. Esta história dos tradutores, não é? De porem um bocadinho deles também nas traduções, que eu acho que é natural, quanto mais não seja por optares por uma coisa em vez de optares por outra, ou por uma palavra em vez de optares por outra. Eu gostei muito desta tradução, gostei muito do livro e aconselho a que leiam. Acho que é um livro violento, sem sombra de dúvidas, mas é muito bonito, está muito bem escrito. E não é aquela violência gráfica. É só quando tu começas a pensar em que circunstâncias é que estas pessoas estão a falar entre eles e connosco, e quando pensas um bocadinho nisso, às vezes esqueces-te até, eu às vezes esquecia-me que estava com eles numa cela. E então esta capacidade que este livro teve de me transportar para dentro do livro e por estas histórias todas, achei muito envolvente. E então recomendo. Espero que tenham a oportunidade de ler. Qualquer sugestão ou outras ideias, já sabem, deixem lá em baixo. Eu sei que já me deixaram várias ideias, mas algumas requerem bastante pesquisa, para a qual eu não tenho muito tempo. Outras não requerem pesquisa nenhuma. Uma delas é muito fácil de fazer, que é visitar a minha casa, só que ela ultimamente tem estado em estado de sítio. Portanto, nós fazemos uma limpeza semanal, e então no primeiro, segundo dia está ótima e depois começa a ser muito vivida, porque nós trabalhamos os dois em casa, ainda por cima, e então fica assim em estado de sítio muito rapidamente. Portanto, neste momento não está em condições, mas por acaso é um daqueles vídeos que eu acho que pode ser durante a semana. E então quero ver se esta semana consigo fazer. Portanto, o meu objetivo aqui no canal eu vou sempre publicar coisas de que eu gosto e que me dizem alguma coisa a mim. Por muito dispares que os temas sejam uns dos outros, mas eu acho que preciso de criar alguma diferenciação, então preferia fazer, por exemplo, durante a semana aquele conteúdo que é mais a beleza ou dos produtos ou outras coisas que não os livros e os filmes. Pronto, coisas mais culturais talvez. E então, em fazendo esse vídeo, será durante a semana. Espero que tenham gostado deste vídeo e até à próxima. Tchau, tchau!